Oni, traz a garrafa de água aí do pai e o relógio, por favor. Oi? A garrafa de água ali e o relógio, por favor. E aí, pessoal, tá me ouvindo? Como é que tá? Caiu a conexão aqui, na verdade, já deu tempo de uma live, você Já acredita deu um nisso? tempo, então assim, eu tô aqui, Kelly, voltei. Fala a verdade pra Eu mim, você tava já sem. tinha feito live com mulher? Mulher fala mais que o homem, né? Então, 3 vezes mais. eu não me dei conta, e na verdade foi assim, eu vim e eu não trouxe o relógio, nada, né? Eu nem me dei conta, de verdade. Eu achei que tivesse ainda uma meia hora, pelo menos. Isso é bom, quer dizer que a conversa tá boa, É, com certeza, né? com certeza. Depois, na hora que eu for subir pro YouTube, eu junto os dois vídeos, não tem problema, e te mando Maravilha, também. maravilha. O outro já tá salvo, já entrou nos stories. Então, o pessoal vai conseguir compartilhar também, vai conseguir mandar para mais pessoas. Que O bom. pessoal que está entrando aí, entra no aviãozinho lá, já manda para mais 10, 15, 20 pessoas aí que você conseguir. Traz para essa live aí. Eu acredito que está sendo engrandecedor. Está valendo muito a pena. É bom, né? É bom a gente trabalhar com propósito, mexer com a essência das pessoas. Nossa, eu fico Aham, muito feliz. né? E aí eu não sei em que pedaço cortou o outro vídeo, mas eu estava justamente finalizando o curso, dizendo que o último módulo fala dessa questão do dinheiro, né? De como lidar com esse dinheiro como casal, né? Aquela Aham, questão que sempre dá briga dentro de casa quando a pessoa não tem sabedoria ou instrução, né? O que é meu, o que é aham, teu, até onde vai o limite de cada um, mas devia ser nosso, afinal de contas, nós somos uma só carne. E então ele fala sobre dinheiro e finaliza o módulo dizendo que a gente é um time, né? Que dentro do sim. casamento não tem assim meu e seu, mas é nosso. Então nós não Aham, somos adversários, nós somos complemento um do outro. Para que ao sim. invés de ter unidade, como a gente fala, né? Unidade e união, não tem unidade, Aham, mas tem a união. Ao invés de ser um monte de laranja dentro do mesmo saco, que é só uma unidade, vocês, dentro do casamento, têm união, que é o suco de laranja, indivisível, né? Então é isso. Esse é o curso. show. Show de bola. Rafa, e em relação à indicação desse curso, os homens podem fazer indicação para suas esposas, de repente falar assim, ó, assiste aí uma live, como que está essa programação? Você tem gerado conteúdo hoje em relação ao conteúdo desse curso, para que os maridos possam fazer essa indicação, de repente apresentar o trabalho que você está fazendo, para que elas possam te conhecer também. Como que está sendo isso? Sim. O material que eu tenho colocado na internet, as lives todas, elas estão subindo para o YouTube. Então, Certo. o canal do YouTube também você encontra Rafa Souza Arquiteta. Todas as Aham, lives estão salvas lá e elas têm os títulos. Então, tanto o homem como a mulher, eles podem procurar essa live pelo título para aham, chegar no assunto que mais está em foco na vida dele nesse momento, né? Onde ele precisa sim. buscar ajuda. Aham, Eu acho que todo casal que tem esse tipo de problema dentro de casa, ou inversão de é, papéis, ou essa questão da virilidade em disputa, deveria conseguir conversar sobre isso. Quando existe aham, essa conversa, o homem pode indicar o curso. Agora, se sim. eles estão em pé de guerra, eu não aconselho, porque Aham, ela vai fazer questão de não olhar o perfil, de não ir atrás do curso,
né? Da mesma forma que o homem não gosta de receber ordens da mulher. Então, o que acontece normalmente? Uma amiga dela indica, ao invés do marido. Ou o marido pode fazer o seguinte, ele assistir alguma coisa e passar perto da esposa assistindo. Isso vai despertar o interesse, a curiosidade. Ou até Também. mesmo por ciúmes, a esposa vai lá e pega o conteúdo, ela vai ver o que é. E aí é a semente. Colocou a semente ali no coração, a semente em contato com o carbono, ela germina. Uhum. É aquilo que o Marçal fala das pessoas que odeiam ele, né? Então você pega lá, tá assistindo a live, olhando no perfil e começa a elogiar, né? Nossa, olha como essa mulher é delicada, olha como essa mulher consegue transmitir os princípios bíblicos. Nossa, que live tremenda. A outra vai ficar assim, poxa, o que está acontecendo? O que ela tem que eu não tenho? A Kelly está falando aqui, ó, só observa as táticas, né? Só de olho, Kelly. Para quem não viu, lá na bio eu tenho as descrições, né? Eu tenho lá como patriarca, enfim. E uma das descrições está assim: estrategista de vida e negócios. Entendeu? Então é assim, estratégia para tudo que vai se fazer. A estratégia tanto para poder gerar atração, né, do seu cônjuge para com você, como preparar uma noite. Ela não é preparada à noite, ela é preparada durante o dia, né? Uhum. Então uma mensagem que se manda, o contato que vai se tendo ali no decorrer do dia é uma preparatória. E isso também faz parte de uma estratégia. Uhum. Né? Exatamente, Ô, faz. Rafa, eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, se você tem alguma pergunta para me fazer também, eu quero deixar em aberto aí para o pessoal. Fique à vontade, pode fazer pergunta para a Rafa, fazer pergunta para mim. Se você quiser fazer alguma pergunta também, a gente. Eu quero. Eu vou Solta aproveitar o esse verbo nessa homem viril que internet. está à disposição aí, né? Vamos lá. Porque, afinal de contas, eu tenho recrutado o povo. Esses dias atrás eu andei entrando no grupo lá dos staffs e convocando a almarada para ajudar essas meninas, né? Certo. Então eu queria perguntar para você assim, o que mais te incomoda falando de uma mulher viril, né? Se você estivesse convivendo com uma ou casando com uma, quais seriam os pontos que te acionaria para causar repulsa com ela? Porque muitas delas estão sozinhas. Porque, lógico, elas não cheiram baunilha, elas cheiram café, né? Sim. Então, eu sei que o fato de você estar viril emite uma frequência que repele o homem. Qual seria essa atitude dela ou característica dela que faz isso? Tá. É muito fácil para mim, tá? Muito fácil para eu responder isso aí. Vamos lá. A mulher viril, a forma como ela fala, ela é autoritária, ela tenta se impor, ela não abre brecha de negociação, ela simplesmente ela quer estar num posto do qual ela não tem como assumir. Então isso faz com que ela não abra ponto de negociação dentro dessa relação. Ela vai tentar criar situações onde ela se sobressaia numa questão de autoridade e autoritarismo. Ela vai humilhar, ou seja, gera humilhação e descaso, muitas vezes desprezo pela autoridade masculina ou pelo companheiro que está do lado dela. Né? Eu posso dizer também que a forma de convívio social de uma mulher viril junto com um homem, ela tende a se destacar, procurar um lugar de destaque, ou seja, existe vamos colocar assim, tá, gente? Existe um pódio. Aí está o posto de primeiro, segundo e terceiro lugar.
primeiro lugar é o homem, que é quem vai morrer pela família. Segundo lugar é a mulher, que vai ser a matriarca e vai cuidar dos filhos, que se o homem morrer pela família, ela vem depois. Né? Uhum. E terceiro são os filhos. E o que acontece? Ocorre uma inversão nesse pódio. A mulher quer colocar o homem para o segundo lugar do pódio e ela assumiu o primeiro, mas ela não quer morrer pelo homem, mas o homem tem que morrer por ela. Entendeu? Então, são vários pontos. Eu digo que assim, uma mulher viril, ela nunca vai se aproximar de um homem viril. Se ela se aproximar de um homem viril, ele arregaça com ela. Entendeu? Vai virar uma guerra. Verdade. E se ela for uma mulher viril, que ela tem conteúdo, ou seja, que ela tem embasamento no conhecimento, isso vai se transformar numa guerra. Entendeu? Isso pode gerar a Terceira Guerra Mundial. Uhum. Por quê? Eu tive convivência entre os negócios, né, com mulheres viris. Só que, assim, nenhuma delas deve estar aqui. Se tiver também, elas têm a liberdade de falar que estão, e elas vão poder confirmar, inclusive, o meu posicionamento. Eu sou um homem que eu não abaixo a cabeça para uma mulher viril, para outro homem viril. Eu sou um homem que eu honro o que eu sou de verdade. Tá? Eu honro os princípios que eu carrego, os princípios que são instituídos na minha vida. Tá? E eu vou além disso. Eu morro pelos meus princípios. Eu sempre falei isso. Eu morro pela minha palavra. Ou seja, eu honro aquilo que eu falo. Né? E em uma dessas situações, tratando-se de negócios, uma mulher viril, que é diretora de um grupo onde uma empresa, um grupo de empresas, prestava serviço, uma rede de franquia, na verdade, né? Prestava serviços. Essa mulher tentou, sabe, criar uma situação e me rebaixar. Sabe? Foi a pior experiência da vida dela. Ela falou isso para mim. Entendeu? Só que foi assim, foi uma guerra. Eu cortei o atendimento do grupo inteiro. Um faturamento de mais de 100 mil reais só desse grupo. Mês, mais de 100 mil reais mês. Eu cortei 100% do faturamento. Eu estava na praia com a minha esposa, com os meus filhos. Ela fez umas graças durante a semana. Eu fui procurando contornar. Falei, quando eu voltar eu vou resolver isso. E aí nós estávamos de passeio. E ela foi, fez algumas coisas, eu peguei o celular, liguei e falei, pode cortar, se tiver carro aí dentro, manda embora. Olha lá, Kelly. Eu lembro disso. Se tiver carro desse grupo aí, pode mandar embora. Não é para fazer mais. E cortei o atendimento. Eles passaram 3 ou 4 dias em pane total. Outras empresas foram fazer atendimento. Só que ninguém conseguia executar, ninguém conseguia fazer dentro dos padrões que eu havia desenvolvido. O que aconteceu? Quando ela entrou em contato comigo, que ela falou assim, vamos conversar, eu falei, eu não tenho conversa com você. Você vai sair da onde você está, do escritório que você está, e você vai vir aqui na minha empresa para conversar comigo olhando nos meus olhos. O que eu tenho para falar para você, eu vou falar olhando nos seus olhos. Se não for desse jeito, você não precisa nem me ligar de novo. Desliguei o celular. Resumo do negócio, né? Resumo da história. No final desse dia, a situação estava resolvida. A questão eu ouço muitas pessoas falando isso, mas eu vejo poucas pessoas viverem isso. Eu nunca começo uma guerra, Rafa. Nunca começo. Mas eu acabo com todas. A questão o homem nasceu para guerrear. A mulher nasceu para estar debaixo da autoridade do homem, para ela não precisar ir para a guerra e morrer na guerra. Entendeu? A mulher não tem a necessidade física, ela não tem a necessidade e estrutura física, mental e espiritual para ir para uma guerra. O homem nasceu para isso.
Então, quando eu vejo o posicionamento de uma mulher viril, esses são os pontos que eu vejo. E é assim, é notório. Quando você encontra uma mulher viril, você pode estar dentro da casa dela, junto com o marido, a família. Ela pode estar dentro de um restaurante, ela pode estar em um evento. Essas características, elas afloram e assim, muito, de forma muito acentuada. É latente, né? Você bate o olho e você sabe, né? Sim, sim. Até mesmo o Desse jeito. seguinte, uma coisa que particular, tá? Eu observo isso. Eu sou um cara que eu tenho uma inteligência emocional um pouco mais alta do que a maioria das pessoas que eu conheço, tá? Mas isso por quê? Pelo histórico de vida que eu tive. Né? E Sim, a minha leitura linguística é muito acentuada. E eu olho um casal, eu já, na forma como eles estão se comportando, eu sei se o homem é patriarca e ele está na frente da liderança da família ou se é a mulher. Até mesmo na forma que eles andam, eu sei te dizer. Até mesmo na forma que eles andam. Como é eles dão a visível, mão, né? né? Como eles dão a mão, saber como eles se tratam, tudo isso, isso tudo você aprende estudando programação neurolinguística, para quem não sabe. Né? Mas o que é o interessante disso? É que a mulher que assume esse posto de mulher viril é porque o homem deixou de ser viril. Uhum. Né? Mas vai lá, É, se alguém tiver mais pergunta, alguma coisa, se quiser fazer mais pergunta, eu tô aqui, Rafa. manda ver. Manda ver. É... Ah, eu quase entreguei. Quase entreguei. Fala aí. Entrou um amigo aqui, um Ah, amigo virtual, ah, que eu sei que ele está separado ou separando, aham, porque a mulher dele é viril. certo. E vamos dizer que praticamente ela expulsou ele de casa. Aham, Ela não respeita mais certo. e não quer ver ele pintado nem de ouro, porque ela diz que é ela que manda e chama ele de. Não, chama não. Não respeita, acha que ele se anulou, que ele não é Aham, autoridade, que ele não consegue cumprir o papel dele. certo. O que esse homem faz para retomar o posto dele, a casa dele e a família dele? Tá. Primeira coisa que um homem viril precisa entender. Ele precisa ter algum tipo de atividade física se ele não quer perder o posto viril. Entendeu? O homem, ele precisa ter condicionamento físico. O condicionamento físico muda a forma que ele pensa. Então eu vou falar que assim, ó, o homem foi expulso de casa. Ela fez as malinhas dele e colocou ele para fora de casa. Ele está numa situação de vulnerabilidade. Ele precisa realmente sentar e conversar com ela. Ele não tem condição de fazer exigência, ele não tem condição de imposição alguma, mas ele tem o direito de sentar e conversar com ela. E se ela se negar a essa conversa, aí ele tem que tomar um posicionamento de não sair de casa, não abandonar o lar. Porque se ele sair, ele não está sendo mandado embora, ele está abandonando o lar, ele está abandonando o patriarcado. Entendeu? Então, a minha Uhum, percepção é ele não abandonar o lar, ele não fazer exigência alguma agora nesse momento e nenhum tipo de imposição. Ele tem que sentar para conversar, ele está numa posição de vulnerabilidade nesse momento, ele tem que ouvir o que ela quer para que ele possa começar a mudar o seu posicionamento, tomar uma uhum, decisão e fazer isso acontecer de verdade. Vai ser fácil? Não. Ela pode repudiá-lo, colocar ele para dormir no sofá. Ele pode até dormir no sofá naquela noite. Na noite seguinte, ele tem que estar na cama. E tem um outro ponto.
com 2 noites na cama, tem que dormir pelado. Não tem que dormir nem de cuequinha, nada. Dorme pelado. Se isso despertar o interesse na mulher e ela dormir também despida, aí tudo vai se resolver, né? Agora, se ele se anular e ele ficar como capacho e não tomar nenhum tipo de iniciativa, não tomar nenhum tipo de posicionamento, esquece. Ele vai tomar um chute na bunda, ela vai botar ele para fora. O que ele tem que fazer? Inicialmente, eu tenho a seguinte percepção. Ele tem que começar a fazer musculação, alguma atividade de alta intensidade para subir os níveis de testosterona dele. Parar de ingerir trigo demasiado, massa, açúcar, refrigerante, bebida alcoólica, entendeu? Tem que cortar essa porra toda, entendeu? Se continuar desse jeito, os níveis de testosterona vão continuar baixos, né? E a parte mental dele não vai melhorar. A fisiologia influencia na nossa mentalidade. E a nossa mentalidade influencia na nossa fisiologia. Não tem como desmembrar uma da outra. Uhum. Entendeu? Então fica atividade física, cuidar da alimentação, sentar para ter um diálogo com essa mulher, entender o que você está fazendo, porque você deve estar agindo feito um pangaré, ou seja, um cavalo paraguaio, entendeu? No começo da relação você disparou, né? Aí depois dos 100 metros afrouxou. Então não pode, não pode. Só que, ó, presta atenção, esse cara tá ouvindo aí hoje, né? Ele tá assistindo aí, não tá? Se ele não estiver assistindo, depois você manda para ele. Ele só precisa saber do seguinte: se ele pegar a história dos 3 patriarcas da Bíblia, os 3 eram um bosta, até ter um processo de conversão e transformação de verdade. Os 3 patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Se tiver algum religioso aí, já deve estar pirando com o que eu estou falando, mas tudo bem, né? Abraão, Isaac e Jacó eram 3 bostas antes de realmente ocorrer um processo de transformação. Entendeu? Abraão deu a mulher dele. Deu a mulher dele. Deixa quieto, isso aí é melhor. Corno! Ó, é isso mesmo. Corno voluntário. Corno voluntário, isso que é o pior, né? Ele deu a mulher dele em troca dos dotes e não se arrependeu, porque ele fez isso depois de novo. Uhum. Tá? Então é assim, ó, para você que está passando por esse tipo de situação, casamento está no fio da navalha, mulher está querendo colocar para fora, está te mandando embora, você está se sentindo o pior bosta do mundo, você entendeu? Pode parar de vitimismo, pode parar de fragilidade. Você tem que se tornar antifrágil. Pega essa energia toda, converte ela em potencial de desenvolvimento, cai para dentro e vai tocar o terror. Entendeu? Assume o seu posicionamento. Então, atividade física, cuidar da alimentação, cuidar da sua mente, da sua alma, do seu espírito e cair para dentro. Não tem outro jeito. Vai ter que ter diálogo. Agora, no começo, nos 2 primeiros dias, aí eu calculo 1 ou 2 dias, você, ó, pianinho, garanta sua estadia dentro da sua casa, entendeu? Dentro do seu reinado. Aí, com 3 dias, você dorme pelado. As coisas vão se resolver. Desse jeito. É a melhor solução. Quer ver? Eu quero ler uma pergunta aqui que eu achei interessante, que o Carlos colocou. E quando o homem ativa sua virilidade e não quer mais o relacionamento? Você bate nele ou eu bato? Vou falar uma coisa pra você. Um homem viril nunca vai fugir do relacionamento.
o seu problema aí, ou o problema da pessoa que você pode estar buscando, inclusive, uma orientação para falar com essa pessoa, tá bom, Carlos? Não diretamente é com você, né? Mas fica de respaldo para você poder dar um direcionamento para essa pessoa. Chama-se bloqueio emocional. Entendeu? Você está bloqueado com alguma coisa que aconteceu, entendeu? Ainda está agindo como menininho, o cara está achando que ativou a virilidade, você entendeu? Mas está agindo como um menininho mimado. O dia que esse cara ativar a virilidade de verdade, ele vai dar um rugido dentro da casa, que eu vou falar para você, viu? A fêmea vai vir atrás dele, vai falar assim, vem cá que eu te quero. Só pelo cheiro atrás. Posicionamento. Chama-se posicionamento. O dia que o homem ativa a virilidade, ele exala a testosterona. Sacou? Desse jeito mesmo. Isso aí. E aí, muito bom. Falando assim, da resposta mais baunilha, relacionamentos não são descartáveis, né? De forma A alguma. gente não pode, não. A gente não pode simplesmente jogar fora porque não está afim, porque de repente você conseguiu ativar sua virilidade, sua autoestima aumenta, sua testosterona aumenta, e aí você joga fora aquele relacionamento. Vai sair pegando todas as menininhas aí fora, que vai se tornar o pegador, o bom da boca, entendeu? Não, aí você está provando mais uma vez que não tem virilidade. Tem ego. Ego não é virilidade. Exatamente. Vai parecer aquela criança mimada querendo pirulito. Ridículo. Aquele neném que se joga no chão do mercado e fica esperneando. Ninguém engana. Não adianta. Tem uma coisa aqui. O Moisés falou assim, até o hétero pegar ele por dentro e quebrar ele. Com relação ao que a gente estava falando antes lá, né? E aqui embaixo ele colocou, e quando foi feito tudo para que não se chegasse ao término, mas não teve jeito. Ó, isso aí para mim é conversa fiada, tá? O que acontece? Você fez uma aliança, entendeu? Você tem que honrar essa porra dessa aliança. Chega de coitadismo, de que eu fiz tudo, você entendeu? Não tem esse negócio. Ó, no dia do divórcio tem que ir os dois para assinar, não tem? Se você falar assim, eu não estou disposto ao divórcio, eu estou disposto a sacrificar a minha vida para honrar a aliança que eu fiz. Quem que vai assinar isso aí por você? O juiz não dá o divórcio. Não você dá. Entendeu? Então, essa balela de eles fizeram tudo que puderam, não existe isso. Você entendeu? Agora, eu falo por experiência, tá? Experiência. Fala assim, ó, a falta de posicionamento pode te condenar ou pode te livrar. Eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, com a Kelly. A Kelly tá aí assistindo. A Kelly Scalco, que eu tô vendo que tem outra Kelly aí, né? A Kelly Scalco é minha esposa, ela tá assistindo a live. Eu comecei o meu relacionamento com ela adolescente. Eu tenho um filho de 22 anos e uma filha de 19, que vai fazer 20 esse ano. A minha idade, eu sou bem mais velho do que vocês imaginam. Tá? E assim, quando eu comecei o meu relacionamento, eu não tinha o conhecimento de como fazer isso dar certo. E, na verdade, eu aprendi muito. Eu posso dizer que 90% do que eu aprendi foi observando relacionamentos próximos. Até que ele está falando, começou tudo errado. Começou tudo errado, de fato. A Kelly já era evangélica, já ia na igreja. E, enfim, outro dia a gente estava falando sobre isso. A gente pode até conversar, fazer uma live juntos, Rafa, e contar um pouquinho da história aí pro pessoal aí, se eles quiserem. Tá? A gente pode combinar e fazer isso aí sim. E o que aconteceu? Quando começou o nosso relacionamento, eu não tinha referência de patriarcado, referência de pai, né? Eu fui simplesmente seguindo o fluxo, eu fui vivendo. Né? Mas eu tive que procurar o caminho, me adequar
e falar assim, qual é o melhor caminho para que eu possa cuidar da minha esposa, dos meus filhos, constituir uma família realmente e honrar essa família. E isso, eu cometi vários erros, dei muita cabeçada, sabe? A Kelly teve níveis de estresse elevadíssimos comigo, sabe? Mas enfim, chegou num ponto que ela não desistiu, eu não desisti. Eu sabia que eu queria estar com ela, ela queria estar comigo, muitas vezes chateada e às vezes até desesperada com coisas. Eu não, só para vocês saberem, eu não acreditava em Deus. Tá? Eu tinha um grilo violento, de uma treta violenta com Deus. Eu comecei a estudar a Bíblia para provar que Deus não existia. Né? Você e o Então, Okuri, né? Então, o que aconteceu? Foi uma treta violenta. Né? Olha lá, vários cabelos brancos, ela tá falando. Minha irmã, julgo desigual tá na Bíblia. Você era crente meia tigela, né? Ou tinha muita fé. Tinha Mas deve muita ter fé, orado viu? muito para converter o varão. Ela teve muita fé, porque eu falo para ela que ela errou no recrutamento e seleção, pagou o preço e não abandonou o barco, viu? De fato. Então, aí é questão de caráter, que é o que a gente estava falando antes, que o relacionamento não é descartável, né? Não. O amor é construído nos detalhes e o amor é uma construção de atitudes, não de sentimento. O povo confunde amor com paixão e só se ferra depois por causa disso. Sim. Ó, Carlos fez uma observação. Meu pensamento e interpretação é diferente, mas respeito de vocês. Não, justamente, Carlos, é assim, ó. Nós respeitamos, eu respeito as escolhas que você faz para sua vida, né? Mas dentro de uma pergunta, eu não vou ser incoerente com aquilo que eu acredito e os princípios que eu vivo. Né? Então, eu estou dando aqui alguns exemplos em falar assim, existiram pontos no início do meu relacionamento com a minha esposa que ela chegou a olhar assim e desacreditar de que isso realmente fosse dar certo. Né? E isso nós já tendo aí 2 filhos e uma história construída, quer dizer, foram anos para que tudo pudesse realmente se encaixar e falar assim, com certeza agora nós vamos fazer isso aqui acontecer, isso aqui vai dar certo. Né? Então, a experiência que vai se adquirindo no longo desse tempo, você pode canalizar para ajudar outras pessoas também depois nesse mesmo problema. Né? Uhum. Aí ele está Posso falando ali, fazer? né? Sim, perfeito, amigo, mas cada enxerga de dentro de onde está. Vamos falar assim, ó, é uma questão de posicionamento, condição ou decisão. Né? Então, se você está vivendo pela condição, você vai ter uma visão. Se você começar a tomar decisão, você passa a ter outro tipo de visão. Entendeu? Exatamente. Basicamente assim. Né? Posso aproveitar e fazer mais uma pergunta? Opa, com certeza. A entrevista com o homem viril, né? Manda Você bala. sabe que no mercado aí tá complicado achar dessa espécie, né? Né? Tem uma Tá geração de banana complicado. que nasceu aí que é complicado. E isso aí eu vou falar para você, é culpa do pai e da mãe, que pegaram uma época mais molezinha, entendeu? É. E aí faz os filhos banana. Entendeu? Então você que tem filho jovem, filho pequeno hoje, cria dificuldade para a vida dele, para ele aprender a resolver problema. Entendeu? E aí você vai criar um homem, uma mulher de verdade. Não essa geração mimimi que a gente está vendo, né? Justamente. Então eu quero te perguntar, como é que o homem se sente amado, respeitado e honrado? O que essa mulher tem que fazer para lustrar essa armadura dele e ele se sentir feliz nesse relacionamento a ponto de transbordar o amor que ela precisa? Tá. Bom, vou pelos caminhos ali. O homem, ele não tem essa... o homem viril, particularmente, não tem essa carência como a mulher tem. Né? A mulher ela tem uma carência maior em ouvir, em receber o carinho, o toque físico. Né?
a mulher tem uma carência maior em certas demonstrações. O homem, pelo simples fato da mulher escolher estar com ele e cuidar de coisas básicas, como por um exemplo, comida, roupa, os dois terem tempo de qualidade para bater um papo, ter um diálogo, até mesmo a parte sexual. A qualidade do sexo influencia muito em questão a essa reciprocidade do homem. O homem é mais carne, a mulher é mais emoção. Né? Uhum. Então, o homem, tudo que ele enxerga, o homem é mais visual e mais auditivo. E em questões a conversa, ele se atenta ao que a mulher está falando, quais são os caminhos daquilo que está sendo conversado. Né? Já a diferença é, o homem, ele observa assim, a mulher conversa, o relacionamento está saudável, ela demonstra isso através de um prato diferente que ela faz, quando ela está cuidando das roupas, a forma como ela prepara a cama para eles dormirem, quando ele deita, sabe? Detalhes, são coisinhas assim. Na verdade, são coisas muito simples, mas que para o homem, como que eu posso dizer, Demonstra o tem um cuidado valor, dela. tem um valor diferente de demonstração de cuidado, de amor, de afeto, de cumplicidade, né? De unidade realmente. Por quê? Porque o homem ele vai se dedicar ao quê? A dar o carinho, a dizer que ama, a demonstrar esse amor verdadeiramente, sabe? E aí, o que você começa a perceber? Você percebe que assim, o homem faz para a mulher o que ela gosta, a linguagem de amor dela, né? E a mulher converte isso na linguagem de amor que o homem entende. E aí entra numa frequência que os dois conseguem se entender. Desse jeito. Ai, que É, delícia! Muito é bom. bacana, é bacana. E tem um detalhe, né? Isso não impede de que de vez em quando tenha uns pés de guerra, tenha alguma tretinha, alguém falou alguma coisa, o outro não gostou, sabe? Isso não impede. Tá? Nós somos indivíduos, nós não fomos feitos em série. Nós temos que entender o seguinte: eu tenho um tipo de personalidade, a minha esposa tem outro tipo de personalidade. A pessoa com quem vocês convivem tem uma personalidade diferente da de vocês. Por mais que possa ser parecido em alguns aspectos, a individualidade sempre vai permanecer. Então, alguma coisa que gerar um desprazer, um incômodo, alguma coisa, será dito. E vai depender de como isso foi dito e de como essa pessoa recebeu. Pode ter uma interpretação tranquila, resolveu, tal. Ou um pode olhar, ficar meio de cara, falar assim, não gostei do jeito que falou. Sabe? Ficar bicudo, aí ela vai perceber que ele está bicudo e ela também já, né, vai fazer um bico e ali começa. Tem que gastar energia para ir lá e resolver. Tem que fazer pergunta. O que aconteceu? Por que você respondeu para mim dessa forma? Sabe? Não adianta dormir bicudo, não gastar energia para resolver problema, isso vai se agravando. Aí chega lá na frente, explode, enfim, aí vira um pé É de uma guerra mesmo. bomba maior para segurar, né? É, Por isso que a palavra fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? justamente. É. Justamente. É que, na verdade, o casamento, ou seja, o relacionamento, é gastar energia. Né? Você tem que ir lá, você tem que se empenhar, você tem que fazer, você tem que se dedicar. Né? Não tem outro caminho. Certo? Deixa eu ver aqui, o Carlos falou, acho que ele tem interesse em conversar com a gente aí depois. Bacana. Manda um direct, Carlos. A gente consegue ir batendo um papo. Se for o caso, depois a gente entra pelo Zoom, consegue fazer uma reunião aí, bater um papo também, não tem erro não. Né? Deixa eu aproveitar e fazer mais perguntas para você. Manda Você, bala. como patriarca, como
Um homem viril que sabe respeitar e amar sua mulher. O que para você é a submissão? Para a gente ajudar as pessoas a entenderem aquela questão que eu falei dos extremos, da falta de equilíbrio, da mulher que vira capacho. Como você entende a submissão? Tá, vamos lá. Primeira coisa que precisa ser entendida é o seguinte: a mulher submissa, ela não tem dificuldade em entender isso quando ela olha para o seu companheiro, para o seu esposo, e ela vê nele um homem que morre por ela. Tá? Não. Então, quando a mulher realmente entende isso, quando o homem transfere essa confiança para a mulher, ela não vai ter dificuldade em ser submissa. E ser submissa, na verdade, não é ser capacho. É simplesmente o seguinte: é olhar e falar assim, ó, eu sou o patriarca da casa, certo? Então vamos lá. As decisões mais importantes, quem toma? Sou eu. Por quê? O couro de quem que vai arder na hora de ser cobrado? É o meu, certo? Quem que tem que ser o primeiro a acordar e o último a ir dormir? Sou eu. Quem tem que ser o provedor desse lar? Sou eu. Quem tem que ter conhecimento da palavra e conhecimento em várias outras áreas, seja para educar os filhos, para orientar a esposa, para mostrar os caminhos, é do patriarca. Tá? Então, a partir do momento que a esposa ela identifica isso no marido, ela simplesmente faz assim, ó, ela estava querendo entrar na competitividade, para falar na mesma altura que ele, saber se impor, se destacar e tal. Ela faz assim, ó, ela só respira, desacelera e faz assim, ó, eu vou pro posto aqui do segundo lugar, deixa ele lá no primeiro, porque é o couro dele que vai arder. Entendeu? Só que E é bem o que você no diálogo, fala. os dois têm o mesmo peso, a mesma autoridade, a mesma capacidade de tomada de decisão, entendeu? O amor tem que completar isso e é bem simples. Não é o homem olhar e falar assim, não, eu faço do jeito que eu quero. Não. Tá? Muitas vezes você vai ter que chegar na sua esposa e falar assim, amor, o que você acha disso? Estou pensando nisso aqui, assim, assim, assim. Não é que você está precisando da aprovação dela, mas você precisa ter transparência para quê? Para que amanhã, se algo der errado, você não tenha um jugo sobre a sua cabeça desnecessário. Exatamente. Muito bom. Ai, muito bom. Show de bola, né? Muito bom poder falar com vocês aí, gente. Tem outra. O Carlos escreveu outra coisa aqui: ficar juntos por querer fazer o outro bem e não por contratos sociais, estarem perto faz bem porque você quer fazer o outro. Né? Na verdade, assim, o que é percebido hoje, o Carlos, é que muitas pessoas vivem um casamento de contrato, né? Na verdade, é um casamento de interesse. Ah, se eu separar, se eu largar, eu vou perder isso, vou ter que dividir isso, enfim. Na verdade, o interesse está em coisas e não no relacionamento, não na pessoa. Né? É uma inversão de valores. Essa inversão de valores, ela gera um peso e isso gera um preço. Né? Então, a partir disso, muitos relacionamentos acontecem de realmente vir ter a divisão, a separação, e principalmente pelo aspecto financeiro. Olha que coisa interessante. Hoje, aproximadamente 55% dos divórcios no Brasil acontecem por peso, ou seja, por determinações do aspecto financeiro. Uhum, Entendeu? é Então, fala verdade. assim, a mulher não pode ser provedora do lar? Pode, não tem problema algum, sabe? Mas quando o homem ele tem isso acentuado, ele entende quem ele é, ele se arrebenta, entendeu? Para ir lá prover e falar assim, ó, minha família tem paz, tem segurança, entendeu? Por quê? Porque eu sou o provedor. Eu criei uma mentoria relacionada a isso, que são as 5 esferas da vida anticrise. Né?
Só para vocês saberem aí, ela trata alma, corpo, finanças. Vamos lá, só inverti aqui uma coisa. Na verdade, as nomenclaturas vêm como mente, corpo, espírito, finanças e família. Tá? Deixa eu tirar o fone aqui. Tá me ouvindo legalzinho aí, Rafa? Como é que tá? Sim, tá ouvindo, tô ouvindo. Eu tava com o fone antes e... Então, o que acontece? Agora o teu fone ficou ligado lá. Veja se o fone não ficou ligado, porque tua voz abafou. Eu já coloquei na case. Ô, Nicolas, espera um pouquinho só. Nicolas, pega o outro fone aí pra mim, faz favor. Ou tá aí em cima ou tá Não em cima. precisa. Tá bom teu som. Tá bom o som? Não tá dando eco, nada? Não, o de cabo. Ou pode ser isso aí também. Pode ser. Então, o que acontece? Obrigado, viu, filho? Então, o que acontece? Vou colocar o outro fone. Esse fone eu uso quando eu vou treinar, na verdade. Vou pedalar, vou na academia, enfim. Eu gosto de fone, eu gosto de música. Tá legal o áudio? Como é que tá? Tá um pouco abafado. Tá um pouco abafado? Deixa eu baixar o volume. Melhorou agora? Como é que tá? Sem o fone tava melhor. Ah, é? Então, é simples. A gente tira o fone aqui. Então, o que acontece? Quando a gente entende esses pontos e desenvolve realmente a cumplicidade em fazer o outro feliz, em ter esse comprometimento, você acaba sendo feliz junto. Por quê? Porque a pessoa se torna feliz e ela vai ter prazer em te fazer feliz. Uhum. Exatamente. Eu costumo dizer para as meninas que se ela acha a submissão difícil, tem uma tarefa fácil para resolver esse problema. Quanto maior ela enxergar o marido dela, mais fácil ela de se submeter e entrar debaixo da proteção dele, né? E é verdade aquilo que você falou antes. Mulher nenhuma vai ter dificuldade em baixar a guarda e se entregar para um homem que é capaz de morrer por ela. Não. Ela só precisa que ele dê segurança para ela. Sim. Só isso. É o que a mulher procura. A mulher procura um homem que tenha realmente um posicionamento. E esse posicionamento ele vai gerar segurança. As 5 esferas dessa mentoria que eu desenvolvi, da mentoria anticrise, eu trago junto disso o aspecto financeiro. E dentro do aspecto financeiro, tem um ponto aí que é a geração de segurança para a família. Tá? Então é assim, ó, eu vou fazer uma pergunta entre as pessoas que estão hoje aí assistindo a live. Quem de vocês hoje consegue olhar e falar assim, ó, eu gero segurança financeira para minha família? Sabe, seja homem, seja mulher, né? E é uma coisa que tira o sono. É uma coisa que tira o sono, é impressionante. Tira. Essa época agora de quarentena, quanta gente ficou desesperada. Eu fiz umas perguntinhas nos stories e a maioria das pessoas tinha dinheiro somente para 30 dias. Entendeu? É impressionante. É impressionante. Sabe? E é assustador. Por quê? Porque é uma zona de risco absurda. Uhum. Entendeu? Isso gera insegurança familiar. A insegurança familiar ela vai gerar insegurança do relacionamento. Com certeza, porque haja emocional para sustentar isso tudo, né? Sim. Tá. E aí acaba estourando dentro de casa. Eu não tinha nenhuma bicicleta, eu tinha poucas roupas. Bom, eu contei a história lá, você sabe, né, Rafa? A Kelly é uma santa. Viu? Falar para você, ela investiu em mim, me patrocinou para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Entendeu? Ela acreditou, ela foi pela fé. Deus tinha um plano, falou assim, eu vou colocar esses dois juntos que eles vão tocar o terror aqui na Terra. Você entendeu?
mas antes eles vão quebrar a cabeça, vão passar assim situações complicadas para poder ter experiência, para poder saber realmente daquilo que eles vão falar. Para ter autoridade, né? Olhe hoje quantas pessoas vocês conseguem ajudar só com a história de vocês, né? Aham. Eu acho que a Kelly foi meio assim, escolhida, tipo Maria. Deus lá do céu pensou assim, quem que eu vou dar essa missão? É. Aí deu para Kelly. Mas eu acho que nesse caso aí, eu acho que foi assim, ela foi escolhida para tornar um Espírito Santo, né? Porque o bichinho que não tinha nada de santo era eu, viu? Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Mas é Muito bom. interessante como a gente se desenvolve, né? E é ao longo do tempo, realmente, né? A sabedoria é uma semente que você planta e com o decorrer do tempo ela vai germinar, vai crescer, vai frutificar e aí você vai poder colher os frutos. Essa aqui é a parada mais louca. E a sua mentoria, quem quiser falar contigo, faz como? Rafa, pode me chamar aqui no direct, a gente consegue bater um papo, tá? Eu não tenho feito, na verdade, mentoria individual, tá? Mas se precisar a gente conversa, não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu estou desenvolvendo outros projetos, outros trabalhos aí, então eu acabo que eu não tenho muito tempo de acompanhar no individual. Mas eu baixei o download, né? Como o Marçal fala também, baixei o download, montei 3 métodos. Uou, só 3? Só 3. Montei 3 métodos. Método relacionado à identidade, propósito e clarificação de propósito. Método relacionado a índice de viração própria e método relacionado a índice de viração financeira. E também tem um outro que é a parte de mentoria para autodesenvolvimento. Saber por onde que você consegue, quais são os primeiros passos que você precisa dar, né? Uhum. E na verdade eu estou fazendo isso pelo prazer de poder ver outras pessoas alcançar os resultados que eu tenho hoje, seja na minha vida profissional, seja na minha vida familiar, pessoal, né? Então, partindo realmente por esse princípio, tá? Se for pensar em questão de tempo e aspecto financeiro, para mim não é interessante, tá? Uhum. Mas eu entendo que isso é um transbordo, eu entendo que isso é um potencial onde vidas podem ser alcançadas e transformadas. É isso que eu vejo. Contribuição para o reino, né? Sim, realmente. É isso aí. Aqui ele tinha mandado uma mensagem para acabar o tempo aí. Pessoal, eu agradeço pela companhia de vocês aí. Na verdade foram 2 lives, né? Fizemos 2 aí. Foi muito bom, Rafa. Adorei, tá? Muito bom poder bater esse papo com você. Vamos combinar mais, vamos fazer outras aí. Pela semana que a gente pode combinar mais um bate-papo. Vou combinar também de trazer a Kelly para a gente bater um papo, posso colocar ela sentadinha do meu lado aqui, a gente vai conversando. Sim! E com a galera. Enquanto ela não destravou fazer live sozinha para a gente ensinar a mulherada, a gente começa com a história do casamento de vocês. Então, é um jeito simples de destravar. Eu faço a primeira com ela, da segunda em diante ela toca o terror. Toca, exatamente. Eu sei que ela é guerreira, não vai deixar passar. Mensagem aqui, ó, Kelly Damasceno. Kelly, beijo no seu coração. Xará da minha esposa, né? Beijo no seu coração, tá? Fala pro tio e pra tia, pros familiares aí que eu mandei um beijão, um abração pra eles. Bate print nosso. Amor, Kelly, tira um print nosso aí, ou o Nicolas, tira um print aí. O meu celular tá no tripé aqui, tá numa posição que fica um pouquinho ruim para eu tirar o print. Mas é muito bom poder transbordar, compartilhar essas informações. A live vai ficar salva, pode mandar para mais pessoas poderem assistir. Ficarão em 2 lives e você vai colocar isso no YouTube, né, Rafa?
Vou subir para o YouTube, canal Rafa Souza Arquiteta. Depois vocês conseguem mandar para quem não pôde assistir no tempo de 24 horas aí, compartilhar. Aham. E vamos curar casamento, restaurar casamento, porque o tempo urge, né? As famílias precisam da gente. Brigadão vocês. Beijo no coração. Obrigada pelo convite. Obrigada porque a Kelly, mesmo sem aparecer por trás das câmeras, aí estava participando. É, Muito bom, mesmo, mesmo. maravilha. Gente, beijo no coração. Rafa, agradeço a Deus pela sua vida nessa geração. Que você possa continuar alcançando e transformando outras vidas, e impactando Amém. um regaço nessa terra. Tamo junto. Amém. Deus abençoe. Até depois do fim. Até depois do fim. Tamo junto, é nóis. Gente, grande abraço. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem lá no direct e a gente vai fazendo as conexões. Valeu? Se cuidem. Tchau. Tchau.